Agora nós teremos um debate para tratar da importância de repensarmos a atenção básica e a coordenação de cuidados para um sistema de saúde fragmentado e para um país de grandes desigualdades. O mundo todo passou por uma imensa provação, não é? E agora chegou a hora de reavaliarmos o que foi feito, como foi feito e o que pode ser feito a partir deste novo momento que se desenha. Então, novamente, nós teremos uma apresentação em inglês. É importante que você saiba que na nossa plataforma você tem tradução simultânea. É só entrar na área da plenária e escolher a língua de preferência. Antes de chamar os integrantes da mesa, eu também quero reforçar a sua participação para a nossa enquete. São perguntas ao longo de toda essa manhã, que no fim, no Conap Café, nós vamos compartilhar os resultados. Para você participar, ao lado aqui da nossa transmissão, embaixo do chat na plataforma, tem lá o botãozinho enquete. É só clicar lá e participar, tá certo? Para dar continuidade ao nosso evento, eu quero convidar para o próximo debate a diretora de transformação da atenção primária ou primary care do NHS inglês, a Minal Bakai. A professora titular da FGV-EAESP, Ana Maria Malik, o consultor do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, Eugênio Vilaça, e o head de inovação na IASIS Health, Pedro Batista. O nosso moderador desta sessão é o José Marcelo Amatuzzi de Oliveira, que é o diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Olá, olá, bom dia a todos, bem-vindo ao Conap 2022. Que bom nos encontrarmos aqui mesmo, aqui nesta tela. Marcelo, agora está contigo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de moderar essa mesa de pessoas que vão trazer perspectivas complementares do nosso sistema, né, reagindo com o conteúdo da doutora Minal Bakai, que trará a visão do sistema do Reino Unido, né, um sistema já muito maduro, e eu tenho certeza que as perguntas aí da plateia virtuais vão ter espaço dentro desse debate, né? Eu vou fazer o máximo para capturar as perguntas que chegarem, e para não perdermos mais tempo, eu já passo a palavra para a doutora Minal Bakai e dou boas-vindas à professora doutora Ana Maria, ao doutor Eugênio Vilaça e ao doutor Pedro Batista. Maravilha, muito obrigado. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Fico muito feliz de estar com vocês. Eu sou o Minal Bakai, tá bom? Eu estou aqui, sou médica aqui em Londres, sou diretora nacional do Departamento de Transformação do Cuidado à Saúde no NHS na Inglaterra. Quero compartilhar com vocês algumas das coisinhas que nós estamos fazendo por aqui, né? Aqui, o que nós estamos fazendo para o futuro. Espero que os meus slides estejam aparecendo, né? Tá bom. Ok. Certo, vamos falar de repensar o cuidado primário, né? Acho que o cuidado primário é definitivamente a base do NHS, né? A prática, na verdade, nem sempre foi a melhor. Nós somos especialistas, evidentemente, em gerir um fluxo de demanda no sistema inteiro. Somos especialistas na gestão de risco e na incerteza. E o sistema, ele pode ser seguro, mas nem sempre funcionou bem. Há muitas coisas que, evidentemente, se juntam para fazer com que esse tempo tão desafiador que nós tivemos na NHS tivesse deixado os aprendizados que deixou. Primeiro a questão do contexto, né? Nos últimos anos nós tivemos um menor crescimento no que diz respeito às despesas, ao gasto com saúde, e isso teve suas consequências. Tivemos um desabastecimento de alguns materiais, tivemos problemas com grandes esperas, né, para a chegada de materiais e insumos com o Covid, e eu acho que muitos países, inclusive o Brasil, acabaram vivendo situações semelhantes.
Essa questão também se junta com uma população cada vez mais idosa, mais desafiadora. A população tem crescido, né? Basicamente 30% das pessoas. Vocês veem que também as pessoas de mais de 65, mais de 45 anos também vêm subindo, né? Vem aumentando, mais pessoas estão procurando serviço de saúde. Nem sempre né, a formação de novos médicos e novas médicas acompanha o crescimento da população. Vemos também que muitos médicos que estão ali responsáveis pelo cuidado primário, né, acaba que não são pessoas que estão disponíveis no país todo, né? Então nós vemos que tem vários fatores que vão contribuindo aí. Muitos médicos estão saindo também por aposentadoria. Sabemos também que as áreas estão distribuídas desigualmente, né? Pensando na população, nós sabemos que há muitas pressões, né? As enquetes nos mostram que a resiliência, o bem-estar dentro da comunidade médica é muito baixa. Temos poucas pessoas também que estão procurando as carreiras médicas como forma também de viver a vida, né, profissional. Sabemos que isso vai gerar uma falta, uma carência de médicos lá na frente. A demanda, por outro lado, está crescendo. Vocês podem ver assim, 1 milhão né, de consultas por dia que nós temos. Vocês podem ver muitas dessas consultas são feitas com médicos gerais antes da pandemia. Vocês podem ver as curvas. É uma carga muito grande, definitivamente. Às vezes as consultas elas acabam tomando a maior parte, né, do tempo das pessoas que trabalham no departamento de saúde. E às vezes que há coortes mais jovens, há pessoas que vêm, as pessoas que não conseguem acompanhar também ah, os tratamentos, né, depois especificamente que começou a pandemia. O acesso também dos pacientes vem caindo. Nós fazemos uma enquete nacional, né, com 800 mil pessoas e vemos que o acesso é a principal causa de frustração para as pessoas do país, né? Vocês veem que 53% das pessoas acham que seria fácil entrar em contato com seu médico por telefone. Na verdade, é triste quando eles vão entrando no sistema, vão vendo que tem um sistema que definitivamente precisa melhorar, evidentemente, mas que usaram o serviço e acabaram gostando. Mas muitas pessoas não sabem como usar o serviço, não têm esse acesso, né? A continuidade do cuidado também é uma questão. Você está caindo, né, conforme o tempo passa. A continuidade é muito importante, evidentemente, a evidência nos diz que a mortalidade e a redução de morbilidades pode ser importante se o paciente continuar no tratamento. E tem uma questão ali, que é um trade-off entre o acesso, a velocidade do acesso e a continuidade. É muito importante para que os pacientes, aliás, é muito importante que os pacientes que têm condições de longo prazo, digamos, pacientes com umas fragilidades importantes, que tenham condições físicas, psicológicas ambíguas, acabem tendo esse acesso, mas que também tenham essa continuidade, né? É importante também que os adultos saudáveis, por exemplo, comecem a também pensar em como se atenderem, como virem para os sistemas antes, né, de terem diagnósticos mais avançados. E essa continuidade dos sistemas, dos serviços, ela acaba deixando um pouco a desejar. Há muitas pessoas, 50% das pessoas que, por exemplo, não dão continuidade aos tratamentos. É muito importante que isso seja discutido também. E do outro lado, você pode ver aqui dados dos nossos serviços de enquetes. Vocês podem ver o que afeta, né? A tecnologia, a falta de pessoal, né? A continuidade ela pode ser afetada pelo design do serviço. Reconhecer, por exemplo, que nós não temos médicos suficientes para dar a continuidade que o sistema exige. Cada paciente, por exemplo, vai ter que ter uma continuidade dependendo dos recursos que ela tiver, como poder ter essa demanda também atendida. Nós acreditamos, né, depois da Covid, que existe um aumento, né, na continuidade relacional no primeiro ano da Covid, por exemplo. Mas isso pode ter sido motivado, talvez, por uma redução da demanda,
porque vimos a demanda cair também no começo da pandemia, porque as pessoas não iam para os hospitais tão frequentemente quanto elas iam antigamente, né? Deixaram de ir. Mas também os modais de cuidado começaram também a mudar. Os modais de cuidado, eu digo, avaliando as pessoas, oferecendo uma consulta, confirmando a consulta de uma maneira melhor, né? E, de certa maneira, acho que foi muito significativo a capacidade e a demanda, né? Quanto mais a gente puder lidar com a capacidade e a demanda, melhor vamos poder fazer a continuidade. Então temos que trabalhar com acesso da continuidade e também trabalhar com a força de trabalho e reter também os mais experientes e também a quantidade de trabalho. Como é que a gente pode compartilhar isso, não só na clínica geral, mas também nos serviços comunitários. Sabemos que 40% da demanda que está vindo através da clínica geral está relacionado a uma porcentagem pequena da nossa população. Então, muitas das nossas necessidades não são necessidades médicas, não são condições ou pacientes complexos. Estamos falando de questão de socialização e também a falta de algum atendimento básico. E isso está fazendo com que as comunidades e as pessoas chegam até as nossas clínicas. Então, a gente precisa integrar melhor essa questão da clínica geral e com a saúde preventiva. Então, a pandemia viu uma mudança muito grande, com muitas mudanças e diferentes modelos dentro dessa prática de clínica geral. Uma das questões-chave desse novo modelo é que é um procedimento de 3 passos. O primeiro, nós oferecemos aí acesso multimodal aos nossos clientes, ou seja, um acesso online, por telefone e também a possibilidade deles estarem presencialmente na clínica. Estamos começando a usar também essa telefonia que usa muito a nuvem para que as filas possam ser reduzidas também. Tem uma forma de você também agilizar tudo isso e a gente faz com que o paciente, né, navegue ali até chegar na área que ele precisa. E oferecemos tudo isso também dentro de apoios de comunidades. Fazemos triagens também, ou seja, os médicos podem priorizar esses pedidos que chegam através da urgência do caso de cada cliente, para que eles atendam os que precisam mais, né, que tem mais urgência, de forma mais rápida. E tem uma equipe multidisciplinar que está trabalhando. Não é só um médico de família, mas temos paramédicos, enfermeiras e todo mundo envolvido. E temos uma política e que a ideia é trabalhar com a rede que consegue recrutar também fora desses médicos, né, enfermeiras do nosso sistema. Assim, a ideia é melhorar essa resposta aos nossos pacientes. Não é só consultas presenciais, mas também alguma ajuda que pode ser feita online ou até por telefone. Também estamos trabalhando com esse serviço de assistência básica integrada. Ou seja, isso acontece através disso tudo e podemos ter equipes de apoio multidisciplinares, com pessoas também que precisam de uma assistência mais complexa, trabalhando com a prevenção e integrando também com serviços em diferentes escalas. Ou seja, é uma otimização da força de trabalho existente e focando nas áreas que têm mais necessidade. Isso vai acontecer com o uso mais eficiente dos dados, da gestão da tecnologia, dos dados daquela população. E a ideia é trabalhar com que os médicos de família se tornam também um ponto-chave, mas também não somente eles, têm diferentes habilidades, conectando diferentes serviços, trabalhando com a forma holística dentro das necessidades daquela comunidade. Assim, temos um acesso mais direto para serviços mais adequados.
E estamos trabalhando junto com a transformação digital. Durante a pandemia, vimos um aumento dos usos digitais e assim temos as consultas online acontecendo muito. Como é que as pessoas podem, então, ter acesso ao seu médico de família ou ao seu clínico de uma forma mais rápida, online também. E vimos também o uso do aplicativo do NHS, no caso o SUS britânico, e eles têm um aplicativo lá também, houve um número muito grande de acesso nesse aplicativo e também no site principal, e o número de visitas também aumentou muito. Vocês podem ver que o número de logins entre 2020 e 2022 aumentou de 2 milhões para 13 milhões. E os pacientes estão sim usando muito mais essas ferramentas digitais ou online. Durante a pandemia, vimos também um aumento muito grande dessas consultas online ou remotas. E, claro, usando diferentes tipos de modelos. Podemos ver aqui como que isso mudou de forma dramática. Basta você ver no gráfico aí no início da pandemia, em março de 2020, esse aumento, e também ele se manteve ao longo dos anos, mesmo depois que a pandemia foi diminuindo também, que é algo que é muito importante dentro dessa tendência. Começamos então a avaliar os impactos e oportunidades desses modelos de digital first, ou seja, primeiro o digital dentro dessa prática da assistência básica, né? E dessas consultas de clínica geral. Trabalhamos então com essa pesquisa entre março de 2019 e setembro de 2021, com 146 práticas que foram usadas dentro desse estudo, e podemos ver aqui a pesquisa que analisou 7,5 milhões de pedidos de pacientes que aí foram passadas por essa triagem dentro da estrutura de saúde aqui no Reino Unido. E nós encontramos também que, primeiramente, o sistema online, que foi uma opção para a questão de telefone e pessoal. Depois que as pessoas começaram a fazer essas consultas online, essa era a grande prioridade, preferência também, ao invés de usar o telefone ou ir até o hospital. Os pacientes que foram falar de um problema de saúde que já é existente, eles geralmente buscavam mais ir nas consultas online. Também descobrimos que o acesso ao cuidado aumentou para aqueles que não tinham essa disponibilidade ou vontade de usar a questão digital. Embora isso tenha aumentado muito, vimos que os pacientes mais idosos, nessas práticas que usaram muito a questão online, teve uma redução muito grande. Isso indica também que é um bom design do sistema, que era acessível, que precisa ser bem elaborado para trabalhar com todas as populações, e a implementação também pode aumentar também o acesso para os usos digitais e não digitais. É interessante observar que aqui, dentro dessa prática, as taxas de consultas diminuíram uma porcentagem menor se comparar com as consultas nacionais no início da pandemia, e essas práticas foram capazes de adaptar e também acelerar o acesso para os pacientes. Também descobrimos que o contato que era usado para os pacientes para acessar a consulta não determinou o modo de consulta subsequente. Então, isso foi feito de acordo com a preferência do cliente e da necessidade clínica. E aí vai ter a questão da idade também, o problema e a complexidade da doença, o relacionamento com o médico e as preferências de comunicação, tudo isso tinha influência. E também apenas uma minoria das pessoas que optaram por ter essa consulta presencial. Observe aqui no gráfico como é que isso aconteceu antes da pandemia e depois do lockdown aqui na Inglaterra, e depois teve aumento de 40% em setembro de 2021. Então dá para ver que isso é um efeito sustentável e a gente não vai voltar ao que era antes.
ou seja, não só um efeito da pandemia, mas chegou para ficar. E, claro, o serviço foi capaz de ser responsível por conta da forma como foi estabelecido, ou seja, isso acontecer em menos de 5 horas, ou seja, essas práticas tinha a seu processo de adaptação para poder fazer essa gestão das consultas que estavam chegando. Então, não é só que é a tecnologia, mas também a questão da mudança dos processos e de sugestão que podem se conduzir a uma mudança muito radical de como a gente pode oferecer essa assistência básica. E também a satisfação dos clientes, que era muito maior se a gente comparar com a média nacional. Acredito que as outras coisas que eu gostaria de conversar aqui é que existem preocupações com relação à qualidade das consultas. Então, a gente mudou. O que acontece com a qualidade que a gente está entregando? Bem, se é uma questão de segurança, podemos ver a questão da prescrição médica de antidepressentes, antibióticos e tudo mais. Tinha preocupação, né, com relação a isso, que poderiam ter um aspecto negativo, um impacto negativo, porque claro que tinha um aumento das consultas online e também uma incapacidade de avaliar o paciente fisicamente, clinicamente, também um impacto dessa triagem. Assim, observamos as 3 medicamentos, opioides, antidepressivos e antibióticos também, e vimos como isso foi evoluindo dentro das pesquisas, usando esse modelo de triagem, e também aqueles que não passaram por nenhuma ferramenta digital. A gente descobriu que não tinha nenhuma evidência com relação a você passar esse tipo de medicação durante a pandemia. Foi mais discrível de avaliar isso durante a pandemia, porque você receitar os antibióticos foi algo que teve uma diferença durante a pandemia e após a pandemia. Também a mudança que a gente viu nacionalmente é que foi copiada dentro dessa prática. Enfim, não teve nenhuma alteração na qualidade da consulta depois que esse modelo foi implementado. Outra preocupação também foi com relação a ter um modelo digital que poderia reduzir as visitas aos serviços de urgência, porque as pessoas têm um acesso melhor, mas também, ao mudar o modelo, a gente poderia fazer o acesso mais difícil para algumas pessoas e também reduzir essa necessidade. Talvez essas ferramentas digitais poderiam resultar em uma implementação de red flags, que seria excessivamente cuidadoso. Então a gente comparou a demanda das emergências, que já usaram essas práticas mais cedo e utilizaram esse modelo já de cara, e também no meio de 2019 com os pacientes que adotaram essas práticas mais tardiamente. Começamos a ver esse modelo depois do início da pandemia. E novamente podemos descobrir que para aqueles que adotaram mais cedo tinha uma média de 3% de menos visitas na emergência comparados com aqueles que adotaram isso mais tardiamente. Claro que durante a pandemia teve uma redução muito grande em todas essas visitas emergenciais, porque as pessoas não queriam ir aos hospitais, obviamente, no meio da pandemia, e também não teve uma mudança se a gente comparasse com as tendências nacionais também. Então, a nossa abordagem com relação ao acesso digital é a seguinte: primeiro, precisamos criar uma interface de fácil acesso. Então, temos feito muitas pesquisas com relação a isso. A primeira coisa que a gente identificou que tem a questão do idioma, que é muito importante, parece simples, mas é muito importante. Então, os pacientes vão utilizar nossos serviços com palavras-chave em sua cabeça. E um modelo mental sobre como esse serviço funciona. Essas palavras-chave, que é a linguagem, no caso, deve pensar nisso. A gente mudou o modelo, mas também essas palavras-chave. E muitas dessas palavras não eram ali, faziam parte do repertório dos pacientes. Então, a gente precisou adaptar tudo isso e desenvolver uma abordagem comum para o jargão e a linguagem dentro da equipe para poder trabalhar com essa lacuna. Ou seja, isso foi trabalhado dentro das consultas, das receitas médicas e tudo mais, e criamos um glossário com os termos
que ajudou os pacientes a entender esse novo modelo, esse novo conceito, para eles poderem navegar melhor dentro dos nossos serviços. A segunda questão é o design. O site, como eu falei, desses médicos de família lá no Reino Unido, a Clínica Geral, foi bem trabalhado, ou seja, a experiência do usuário recebeu um foco especial e 25% a 60% das pessoas não conseguiam, no início, fazer as tarefas básicas dentro do site. E é muito ruim, né, esse resultado. Então, a gente focou como é que a gente pode melhorar a navegabilidade dos pacientes dentro do nosso site. E a gente precisa compreender ali as suas necessidades, criar uma experiência mais empática. Novamente, a questão do jargão, que tem que ser clara, que atinja aí as necessidades da nossa população e também o nosso pessoal, os profissionais trabalhando aí com um guia de design, de navegação também, para que todos possam reaprender como navegar no site do NHS, lá no SUS britânico também, e testamos essas jornadas aí com quase 30% da população, que é essas pessoas que não tinham aí muita confiança ou não conseguiam, ou não tinha essa habilidade mesmo de acessar o nosso site. Também focamos na comunicação, porque a gente precisa ajudar os pacientes a compreender melhor esse conceito. Então, a gente sempre trabalhou assim, qualquer dúvida você liga para o seu médico, e a gente pensou como é que a gente pode trabalhar com os comportamentos das pessoas e fazer com que eles usam mais os serviços online. E a ideia é que eles tenham, né, essa vontade de usar isso, porque é um meio mais fácil e mais rápido também. E aí fizemos campanhas de comunicação nacional com relação a essas mudanças, reiterando o que mudou, como que mudou, e melhorando a questão da confiança ao utilizar esses modelos, e também uma equipe de várias áreas. Trabalhamos com essa linguagem, como eu falei, e o jargão, de forma que isso possa ser mais consistente, mas no fundo a gente queria aumentar esse apetite das pessoas de utilizarem as soluções online primeiramente. E, na verdade, menos de 15% da população desconhecia a possibilidade do online. Por isso trabalhamos com campanhas locais e nacionais para melhorar a conscientização dessa abordagem mais online e essa confiança no serviço dado por meio desses canais. E foi a estratégia mais eficaz, encorajar a população também e os profissionais a adotar essa postura. Depois trabalhamos com a questão da interoperabilidade e da interação. Precisamos então garantir que a gente precisava integrar todos esses ecossistemas digitais. Então, geralmente, esses pontos de entrada não se conectavam necessariamente. A gente precisou simplificar essa complexidade. Os pacientes precisavam entender a função de cada um e a experiência pudesse ser fácil, seja qual for o meio adotado através desses canais. E garantido também que esses serviços universais têm essa abordagem e eles vão atingir o objetivo independente do método. E aí precisamos ter, na verdade, adotamos uma estratégia para essa interoperabilidade e a integração, e trabalhamos com contas, um login, verificando a identidade de todos, e também a ideia era os pacientes passarem de um serviço para o outro sem problemas, integrando também essas ferramentas dentro do aplicativo do nosso SUS aqui também, e garantido que a informação correta estava disponível no momento correto. Assim, tínhamos um programa para fazer um registro e também os cidadãos pudessem ter acesso aos seus prontuários e os profissionais de saúde também, à medida que a informação pudesse ser acessada no momento correto e na plataforma correta. Precisamos também em toda uma arquitetura de dados que poderia auxiliar, usando isso
no apoio ao cliente, ao paciente, da melhor forma possível. E, claro, a melhoria da qualidade. Como eu falei, a mudança não é digital, mas estamos falando na mudança de gestão. Ou seja, é a cultura, é a liderança, ou seja, essa abordagem de melhoria de qualidade. Assim, como é que a gente pode trabalhar com essa mudança dentro da assistência básica? Trabalhamos com diferentes incentivos para que essa mudança pudesse acontecer. E não tem tido muito sucesso, porque você tem que ter, na verdade, um comprometimento com a mudança. Assim, tivemos que trabalhar com abordagem mais ampla de melhoria, com o ponto número 1, essa liderança colaborativa, com essa liderança mais apaixonada, um desenvolvimento da cultura, que precisa inovar mais, tem que ser menos de cima para baixo e mais colaborativa. Também tem uma abordagem mais sistemática para entender como funcionam as necessidades da clínica geral, da assistência básica, e garantir também que o apoio é feito na hora certa, ao invés de ter uma abordagem que funciona para todos, né? Ou seja, tem que trabalhar com as necessidades individuais e também uma transformação que foca em dados. Então, trabalhamos com a melhoria dos dados, tanto na coleta quanto no seu uso, de forma que ela possa ser mais fácil de ser visualizada, melhorando a capacidade ali dos médicos na hora de acessar e esses dados e gerar melhoria. E como eu falei, também a gente vai oferecer esse apoio mais global, mas também vamos atuar localmente. Então, em nível nacional, a gente oferece esse apoio e você pode fazer central e apoiar localmente. Temos vários programas que trabalham com esses pontos mais desafiadores para gerar essa melhoria da qualidade. E eu acredito que a visão é que estamos tentando gerar aqui é o seguinte, é uma abordagem onde a melhoria da qualidade é feita através do compartilhamento dos pares dentro desse sistema para poder gerar essa mudança sustentável e de longo prazo. Vou pausar aqui e agradeço a todos e todas. Ok, obrigado, doutora Mina Bacai, por compartilhar essa experiência muito interessante do sistema do Reino Unido, o NHS, que tem paralelos com o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. E aqui no Brasil temos a camada também da saúde suplementar, que abrange 1/4 da nossa população. Então, para a gente continuar, agora cada um dos debatedores terá 10 minutos para comentários. Antes da gente abrir para as perguntas, já várias perguntas aí ligadas ao conteúdo que a doutora Minal Bacai trouxe. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a professora doutora Ana Maria Malik, professora titular da FGV. Ana Maria, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui, principalmente, primeiro porque é um evento CONAP, segundo porque eu estou com uma série de amiguinhos aqui no debate, e terceiro, depois de ter assistido à apresentação da doutora Minal e do Sir Nigel. Sir Nigel conheço desde 2 anos atrás, quando ele esteve no Qualiosp, tentando nos ensinar um pouco essas mudanças. Eu estou extremamente provocada depois das 2 apresentações dos nossos colegas internacionais. E a primeira das provocações que eu acho que é fundamental levar em conta é pensar que nós temos, foi falado pelo Sr. Nigel, que a formação das pessoas, dos profissionais faz diferença e que precisa de uma mudança de mindset. E a doutora Minal falou mais ou menos na mesma linha com a questão de como nós vamos
obter mais sucesso se conseguirmos essas mudanças. Agora, uma questão que é importante é assim, não necessariamente a gente considera a dimensão temporal quando a gente pensa nessas mudanças. Então, minha primeira preocupação nesse caso é que a formação de profissionais demora muito tempo, né? No Brasil, a enfermagem leva 5 anos, o enfermeiro leva 5 anos para se formar, o médico leva 6, sem contar, enfim, residência, especializações e que tais. Todas as profissões de cunho universitário vão um pouco por aí, e mindset é muito difícil. A gente tem que considerar também que nós estamos no país vivendo uma transição importante. E, assim, as pessoas hoje são muito diferentes do que todas as pessoas, isso inclui nós também. Estamos diferentes do que, para citar, não somos mais os mesmos e vivemos como nossos pais. De fato, não. Nós somos diferentes, os modelos de assistência são diferentes, as experiências que nós tivemos com os serviços de saúde também são diferentes. E aí, uma outra coisa que é muito diferente tem a ver com as instituições, né? Agora que está na moda falar dos ODS, o ODS 16 fala no fortalecimento das instituições. E no Brasil, as instituições estão um pouco chacoalhantes. E quando a gente fala em educação, eu acho que é muito importante pensar que não é só educação universitária, que tem a ver também com o que se aprende em casa e nas escolas não de nível superior. No século XXI, muita gente, claro que não nós que estamos aqui, mas muita gente ainda pensa no ensino da época em que nós nos formamos. E eu, pelo menos, estou formada desde o milênio passado. Eu não sei, eu gostaria muito de saber, mas eu não sei o que espera as pessoas que hoje estão com 15 anos, quando elas forem escolher seu trabalho futuro, sua carreira, quando forem se preparar para esse trabalho futuro, e que tipo de vínculo terão, não o vínculo profissional, mas o seu vínculo pessoal, né? Então, no caso da saúde, até lembrando do que a Marta comentou na questão da visão holística, e que depois o Sir Nigel também retomou, será que esses profissionais estarão dispostos a interagir de maneira holística com a população, seja ela saudável, seja ela doente? E ainda tem uma outra questão, que é a educação da população. Quer dizer, o que a população espera? Quando a gente fala no online first, né, no primeiro à distância, o quanto isso choca com alguns dos conceitos com os quais nós vimos trabalhando nos últimos anos, mesmo no Brasil. Quer dizer, se a gente, eu achei interessante, eu tive uma discussão recente sobre a telemedicina, e a telemedicina na atenção primária. E aí eu estava comentando um programa até do setor privado, num podcast que o GV Saúde vem fazendo, sobre que já se usava teleassistência, telesaúde, nos anos 1990. E a pessoa falava, bom, mas não tinha imagem. Do grego, tele é a distância. Quer dizer, a gente conversa à distância com pacientes faz tempo, com a população faz tempo. Isso não é uma coisa que depende de celular. A gente tem alguns modelos de orientação que são bem anteriores do que nós vimos falando hoje. Então, como um dos pontos de provocação foi a questão do como fugir do modelo fragmentado, que de fato caracteriza o nosso tempo, eu tenho, desde do momento em que eu comecei a estudar administração, eu tenho muito medo daqueles quadros que mostram
De um lado, a situação passada, onde tudo é ruim, indesejável, etc., versus uma situação desejada que é quase como se fosse o paraíso. O mundo real é multifacetado, as implementações, as implantações, os caminhos da mudança são acidentados. Eu sei que cada um de nós que está aqui hoje, como debatedor ou até como assistente, já teve a experiência de tentar implantar e, em algum lugar, implantou melhor, em outro lugar, implantou pior. Os discursos, na verdade, são fáceis de assimilar. Os discursos, na verdade, são bastante importantes, são bastante interessantes, mas a prática depende do ser humano. E o ser humano, ainda bem, tem um pensamento incontrolável. Então, a gente tem que conseguir cada vez mais melhorar as nossas características e habilidades de comunicação. Eu aprendi com o professor Eugênio Vilaça há anos. Quer dizer, eu tentei aprender, eu continuo tentando aprender. E ele continua tentando ensinar que para haver redes eficazes, precisa de um processo intenso e eficaz de comunicação. Cada vez mais isso é importante. E eu tenho me tornado um arauta dessa questão. Então, eu me senti bem feliz de me sentir desafiada depois das duas apresentações que ouvimos até agora, e devolvo a palavra para o Jota. Obrigado, Ana Maria, pela reflexão, né, que trouxe o pensamento do desafio acadêmico de formação, entre outros pontos, né, que eu pude anotar aqui. As perguntas continuam chegando, então vamos passar para o professor Dr. Eugênio Vilaça, consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, que tem o desafio mais na perspectiva da saúde pública. Então, Dr. Eugênio, por favor. O seu microfone, professor Eugênio. Queria inicialmente agradecer o convite da ANAP, para participar dessa mesa, e cumprimentar os demais participantes na pessoa do José Marcelo. Eu vou tentar falar um pouco sobre exatamente os dois temas centrais dessa atividade, que são fragmentação e atenção primária à saúde. Creio que o problema principal que os sistemas de saúde enfrentam em escala planetária, tanto o setor privado quanto o setor público, é a fragmentação dos sistemas. E ela se dá, né, em função da transição da saúde, que se manifesta na transição das condições de saúde, no contexto do sistema, e na transição dos sistemas em si mesmos. O que acontece em escala planetária e no Brasil? Acontece que as transições demográfica e epidemiológica são profundas e rápidas. E aí nós, então, tivemos, né, uma mudança de carga de doenças em que, nesse momento, tomando o caso brasileiro, já mais de 70% das doenças crônicas, e se tomarmos o conceito de condição crônica, 80%, dominam relativamente essa carga e responde por mais de 70% dos gastos. Então, fizemos uma transição das condições de saúde muito rápida, mas não fizemos a transição dos sistemas de saúde. Então, a gente continua respondendo a essa nova situação de saúde do século XXI com um sistema fragmentado, que tem componentes isolados, ênfase em eventos agudos, em ações curativas e reabilitadores e ausência de coordenação, né?
Portanto, isso não deu certo. Um trabalho recente da Lancet, envolvendo 104 milhões de pessoas, mostrou que apenas 9% das pessoas com hipertensão arterial estão estabilizadas. E no Brasil, apenas 13% das pessoas com diabetes tipo 2 estão com a glicemia controlada. Portanto, há um fracasso tão completo. Como é, então, que a gente vai superar essa fragmentação? Há diferentes propostas, eu acho que uma delas é a tripla meta, que propõe uma melhoria da saúde da população, na experiência individual do cuidado e o controle dos gastos. E isso implica, necessariamente, transitar de um sistema fragmentado para um sistemas organizados em redes de atenção à saúde. Isso, em outros países, como a Inglaterra, leva o nome de sistemas integrados de saúde. No Brasil, no SUS, nós temos uma normativa muito boa, que é exatamente as redes de atenção à saúde, e que instituem-se com dois espaços integradores. O espaço macrointegrador de governança, que agrega e otimiza recursos para uma dada população, e um espaço microintegrador, que opera com centro de comunicação e que é desempenhado pela atenção primária à saúde. Então, essas redes se organizam por um contínuo de atenção, voltam-se para a população, prestam e são compostas por 5 estruturas operacionais: atenção primária, os pontos de atenção especializados, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos e os sistemas de governança em rede. E qual é, então, quando nós falamos, então, em atenção primária à saúde, qual é o papel da atenção primária da saúde nas redes de atenção à saúde? São 3 papéis: instituir e manter a base populacional, resolver a grande maioria dos problemas. Na nossa experiência, 80% a 85% dos problemas podem ser resolvidos exclusivamente na atenção primária à saúde, e, como ente microintegrador, organizar os fluxos de pessoas, produtos e informações ao longo de todos os pontos de atenção à saúde. Portanto, esses são os papéis da saúde, da atenção primária. Mas é muito importante também nós definirmos o que é atenção primária à saúde. E a melhor definição para atenção primária à saúde é aquela que foi feita pela professora Barbara Starfield, e que a define em 7 atributos. O atributo do primeiro contato, o atributo da longitudinalidade, da integralidade, da coordenação, da focalização na família, da orientação comunitária e competência cultural. Então, quando nós falamos de atenção primária, que é uma tendência a pensar, fixar-se muito no atributo do primeiro contato, né? e esquecer essas outras dimensões fundamentais de uma atenção primária à saúde. Agora eu vou falar um pouco sobre o movimento de construção da atenção primária no SUS. O SUS, a atenção primária do SUS não vem diretamente das experiências internacionais, que ainda que tenham influenciado, ela surge como uma experiência autóctone, a partir de uma experiência do agente comunitário de saúde no estado do Ceará. E aí vai se conformando. Portanto, a opção do Brasil, do SUS para a atenção primária à saúde, é da estratégia da saúde da família, que já surge como uma equipe interdisciplinar, muito diferente dos países desenvolvidos, que estão fixados muito na figura do médico. Então, tem médico, tem enfermeiro, tem técnicos de enfermagem, tem a equipe de saúde bucal, tem outros profissionais como nutricionistas, psicólogos, e tem um exército de 279 mil agentes comunitários de saúde. Essas equipes trabalham com uma abordagem familiar e comunitária. Esse programa começou em 1994, com 15 municípios e 50 equipes. Hoje nós temos, no Brasil, 51.600 equipes em todos os 5.570 municípios brasileiros. Estão cadastradas na atenção primária à saúde 164 milhões de brasileiros, aproximadamente 3 vezes a população da Inglaterra.
e que cobre 72,6% da população brasileira, próximo aos 77%, que é a população que só depende, SUS dependente. Portanto, nós criamos uma estrutura formidável, né? Eu acho que é a maior estrutura de atenção primária à saúde que existe no mundo hoje. E como avaliamos a atenção primária? Eu recentemente fiz um estudo sobre isso e se pode concluir, a partir de estudos robustos, que a atenção primária no SUS reduziu a mortalidade infantil de crianças menores de 5 anos, teve impacto na morbidade, promoveu a melhoria do acesso e da utilização de serviços, reduziu as internações por condições sensíveis à atenção primária e melhorou a equidade. Mas há problemas a superar, como aumentar a oferta em regiões periféricas de grandes municípios e em municípios de difícil acesso, melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde, incluindo o acesso à internet, aumentar a especialização em medicina da família e comunidade, criar mecanismos de redução do turnover profissional, ampliar a equipe com outros profissionais, fortalecer uma cultura de saúde centrada em ações de promoção e prevenção sobre determinantes sociais de saúde intermediários e proximais, introduzir mecanismos de gestão da clínica que envolvam o manejo adequado de modelos de atenção às condições crônicas baseada em evidência, estratificar os riscos socioeconômicos e biosanitários, integrar as tecnologias de autocuidado apoiado, fortalecer a saúde digital e integrar em rede a atenção primária com atenção ambulatorial especializada. Então, esse era o quadro geral que eu queria apresentar, né? Eu sou como consultor do CONAS, eu apoio um grande projeto de atenção primária à saúde com uma metodologia que envolve já hoje milhares de municípios brasileiros, né? Algumas delas, inclusive, o CONAS, inclusive, tem a implantação dessa metodologia que se chama Planificação da Atenção à Saúde, uma parceria que nós temos com o Hospital Albert Einstein, que é da ANAP, né? e que tem feito a expansão disso em várias regiões do nosso país. Obrigado. Obrigado, doutor Eugênio Vilaça, pela perspectiva da organização do sistema público e sua situação atual, seus desafios e alguns impactos já, né? Então, dando continuidade, agora eu convido o Dr. Pedro Batista, que é Head de Inovação na Iasis Health, e também tem uma passagem longa executiva na Prevent Senior e deve ter uma experiência interessante que complementa o nosso painel com tecnologia e gestão de uma carteira aí grande, integral, de cuidado integral também, né? Então, Pedro, por favor, 10 minutos para suas considerações. Bom dia para todos. Minal, muito bom ter você aqui com a gente, expondo aí essas características do NHS, e eu fico extremamente entusiasmado quando vejo esse trabalho que foi feito nesses 2 últimos anos, e entusiasmado porque nós também no Brasil temos um caminho muito parecido com o que foi colocado aí pela Minal. A Minal, ela usou um termo que, na minha opinião, hoje é um dos principais em saúde, que chama-se interoperabilidade. É difícil a gente traduzir o que é interoperabilidade hoje no país, uma vez que nós temos só de sistemas que fazem permeabilidade ao SUS e ao Conect SUS, mais de 2.850 sistemas. Então, são sistemas de ERP, CRM, prontuários eletrônicos, que fazem o transbordo de informação do que o DataSUS e o Conect SUS precisaria. E a gente sabe dessa situação hoje, porque uma portaria lá de 2020
do Ministério da Saúde, ela implementou a Rede Nacional de Dados em Saúde no nosso país. Isso sendo implementado, a gente passa a evoluir o que precisaria para começar a criar a integração e interoperabilidade no Brasil. Pedro, isso é uma evolução natural, isso é algo que já era esperado. Na verdade, isso é algo que é esperado pelos mais novos, pelos mais velhos, pela população médica, pela população que é atendida, uma vez que a interoperabilidade é a capacidade de agregarmos os dados de saúde em uma plataforma com segurança, com padrão LGPD, com HIPAA Compliance, ou seja, todos os padrões de segurança nível 5 que nos bancos são utilizados, a gente pode também ter de controle para o acesso dos nossos dados de saúde. E isso para a saúde primária, para a atenção primária, é o grande ouro. A Mineral, ela mostrou para a gente um pouco de como ela consegue ter evolução extremamente efetiva de dados e informações para criar modelos de saúde, uma vez que ela tem a informação prévia, que pode ser extremamente bem estruturada e avaliar a carteira populacional dela de uma maneira muito simples. E aí eu fui muito feliz no meu histórico de carreira, porque uma das operadoras mais clamadas no sentido de realmente conseguir trazer essa estrutura de ação de atendimento primário, ela foi muito feliz nesses últimos 20 anos de sua história, fazendo justamente interoperabilidade de sua rede. Quando nós avaliamos hoje operadoras, hospitais, secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, geralmente a gente tem uma média de 20 sistemas que são utilizados para controlar essas informações de pacientes. Quando você não tem a interoperabilidade, você não tem a integração dessas informações entre um sistema e outro, a gente começa a ter perda de um ponto que foi muito legal falado na palestra. Red flags. Ou seja, os pontos de atenção, os sinais vermelhos que esses sistemas, quando integrados, quando bem falados, quando bem comunicados, eles podem trazer para a gente, são sinais justamente de alerta da população. Eu tenho uma carteira bem acompanhada de um paciente do SUS, por exemplo, mas o dado do exame dele, que poderia estar dentro de um sistema que acompanha e que o médico de saúde da família poderia acompanhar, não aparece em tempo real. E esse exame ele só vai ser visto dali 2, 3 meses. E isso pode colocar a vida do cidadão em risco. Mas eu não preciso ir longe, porque hoje, dentro das operadoras de saúde, já acontece. Nós atingimos agora, recentemente, um nível extremamente interessante de utilização dos planos de saúde, principalmente de pacientes dentro da saúde suplementar brasileira, com cerca aí de 49 milhões de brasileiros dentro da saúde suplementar brasileira. Além disso, um outro dado que está mostrando o clamor que a população tem por atenção à saúde é o aumento dos cartões de benefício. Cartões de benefício no nosso país hoje já somam cerca de 40 milhões de usuários. São cartões que o paciente tem um desconto em consultas privadas, com médicos, com exames e por outros modelos de acesso. Ou seja, mesmo com toda essa capacidade que a gente está tendo de ter mais acesso com a telemedicina, com o próprio SUS, com os planos de saúde, a população está buscando cada vez mais. Infelizmente, ainda de maneira fragmentada. Enquanto esses dados não tiverem uma capacidade de serem bem trabalhados, nós estaremos somente pulverizando informação e trazendo pouca resolução para a família e para a população que está buscando todo esse clamor aí pela saúde do dia a dia. Então, funciona. Existem 3 etapas que são fundamentais, que dentro da saúde ela tem que ser muito clara. Não adianta a gente só ter o dado. Então, uma série de players no país e fora do país, eles começaram a fazer bancos de dados gigantescos, como se isso fosse algo que fosse resolver o problema da saúde, e não é, porque o dado ele é a parte inicial dessa esfera.
Após o dado, a gente precisa fazer o trabalho da inteligência de dados. Então, a inteligência de dados é a segunda etapa do que a gente consegue agregar do dado em saúde. Só que não adianta nós termos inteligência de dado e, como foi muito bem falado aqui pelos outros colegas, nós não termos as pessoas treinadas corretamente, não termos as equipes com capacidade de trabalhar essa inteligência de dado em prol da saúde. Então, se você está hoje dentro do seu sistema, estruturando uma operação de saúde mais tecnológica, mais adequada, comece, obviamente, a pensar no dado. Mas não esqueça que a inteligência de dados ela tem que ser composta dentro de um padrão que hoje, dentro do padrão inglês, já é realizado. Todo mundo que quiser vai lá na internet e coloca FHIR, Fast Healthcare Interoperabilidade, e HL7. HL7 é o padrão, é a nomenclatura utilizada hoje tanto por Europa quanto por Estados Unidos e também Brasil, para podermos evoluir dentro de um padrão único de nomenclatura em saúde. Quando os dados de saúde são transformados em HL7 e FHIR, a gente começa a ter uma facilidade de maior trabalho adequado desses dados. Então, a gente consegue fazer com que você, dentro dessa montagem desse seu sistema, entenda que a estruturação em HL7 é fundamental para você, posteriormente, conseguir enviar seus dados para o que vai ser a tão famigerada RNDS como um todo. Pedro, já tem algum exemplo que a gente pode degustar do que pode ser a RNDS aqui no Brasil? Já. Abre o seu aplicativo do ConectSUS, veja a sua carteira nacional de vacinação e você vai avaliar ali que tem certos dados que nós temos data da aplicação, o funcionário que fez a aplicação, o local de aplicação, o lote, a validade, ou seja, uma série de informações que são fundamentais para o paciente e que já estão em todo o sistema do ConectSUS. Mas a minha vacinação foi feita em São Paulo. A vacinação, provavelmente da doutora Ana Maria, foi em outro bairro de São Paulo que não tem nada a ver com o local que eu fiz e as informações estão lá corretas. Mas olha que interessante que o doutor Eugênio colocou. Poxa, mas a gente precisa ter mais acesso à internet, a gente precisa ter mais estruturação nas unidades básicas de saúde. E como mesmo assim nós conseguimos fazer com que os dados de todos nós aqui estejam hoje em uma carteira única de vacinação com tantas informações precisas? Justamente pela estruturação da RNDS, de 2.860 sistemas que permeavam a saúde brasileira, que enviam esses dados de cada um dos postos para uma base nacional e consegue ter, com criptografia, com certificação digital, o dado colocado para cada um dos pacientes com segurança e efetividade. Então, complementando, se você hoje está estruturando dentro do seu sistema, dentro da sua rede que você trabalha, a questão do dado em saúde, procure se estruturar dentro do que já é feito, não só no mundo, como também aqui dentro do país. Eu fico muito feliz porque eu fui um dos primeiros a poder trabalhar com o padrão de interoperabilidade a ponto de eu, independente do hospital que eu entrava, eu podia acessar os dados com senha, com todas as seguranças necessárias para isso. Se o paciente tivesse realizado o exame há 5 minutos em uma unidade a 20 quilômetros de onde eu estava. E pude enxergar o que é realmente interoperabilidade e o quanto que isso vai fazer diferença daqui para frente, para o futuro do nosso país e de cada um dos sistemas que a gente está trabalhando. Hoje eu só trabalho com esse modelo. Hoje a IASES ela é justamente uma empresa para a criação de interoperabilidade, para conversão de formatos nesse modelo. Grande parte dos profissionais hoje que trabalham conosco vieram dessa experiência lá do Ministério da Saúde e de outras operadoras que já tinham iniciado esse processo. E eu creio que a Minal ela trouxe para a gente algo fundamental, que foi mostrar o quanto isso é fundamental e o quanto auxilia e acelera o processo de resolução para a parte fundamental da nossa vida, que é a atenção primária em saúde, e o tanto que a tecnologia ela vai ser base
para a gente ter esse controle e principalmente a resolução que a população quer. Ok, muito obrigado, Pedro Batista, pela perspectiva e pelo entusiasmo. Tecnologia, sem dúvida, é um elemento importante nessa equação. No desafio de capturar os principais temas que vieram nas perguntas dos ouvintes, felizmente, boa parte desses temas foram abordados tanto pela doutora Minal na apresentação dela, como também pelas diversas falas. E a gente tem apenas 5 minutos de tempo para a conclusão aí do nosso painel. Então, a minha proposta é convidar a doutora Minal para comentar na experiência dela se tem algum insight que ela possa trazer do sistema do NHS com relação à interoperabilidade, e também, além da interoperabilidade, como que está sendo feito o desenvolvimento das pessoas que promovem o serviço, médicos, demais profissionais de saúde, né? E aí eu vou pedir 1 minuto para cada um dos nossos painelistas também fazerem a sua amarração final nesses 2 temas, na formação de pessoas, dessa cultura, como preparar a nossa força de trabalho para desenvolver sistemas que tem essa característica aí de integração, interoperabilidade. Então, doutora Minal, por favor, considerações finais. Excelente, excelente. Eu acho que nós precisamos definitivamente desenvolver as forças de trabalho para as novas formas de trabalho do século XXI. Isso é importante, definitivamente a gestão de saúde pública envolve novas habilidades, falamos de serviços fragmentados, desigualdades, precisamos entender quem na nossa população tem os piores desfechos de saúde e poder trabalhar serviços de design, redirigir verbas, recursos para poder enfrentar essa realidade, né? E fundamentalmente isso vai ser feito com cooperação, com integração técnica, mas também integração humana, profissional, né? Definitivamente a pessoa certa, no momento certo, com o sistema certo. Claro que pode ser complicado no termo da perspectiva da infraestrutura, né? E da arquitetura. Aqui temos muito legado, temos, sei lá, 50, 60 sistemas que têm que ser integrados de alguma maneira e têm que, ao mesmo tempo, continuarem funcionando, e é fundamental, eu acredito, você poder entender o que é aplicação, o que é dado, criar plataformas que permitam ter esse fluxo, né? Quando o paciente entra no aplicativo, quando a médica entra no sistema, que seja agnóstico, né? Não interessa que o hospital, não interessa qual análise, que os dados e a aplicação de arquitetura sejam todos consistentes. Também precisamos de uma força de trabalho, né, que possa trabalhar com esses dados, que possa estar ali sugerindo mudanças, sugerindo novas possibilidades. Eu acredito que os dados devem ser usados para poder melhorar teu serviço, né? Você usa os dados para ver o que serve, o que não serve, para ver como uma estratégia de saúde pode ser boa, pode ser melhorada, e ver como é que o país se compara, né? Dependendo dos dados, das disponibilidades, né? Precisamos também, eu acredito, ter uma base, né, de aprendizado entre pares, né? Essa capacidade de compartilhar, né, entre pares, que a gente possa criar capacidade, né? Que possamos construir esse futuro. Eu falo com muita gente, com muitos países, e eu acho que a questão central é justamente criar uma abordagem sistêmica para melhora de qualidade, de forma que nós possamos criar as habilidades dentro da nossa força de trabalho para poder melhorar, para poder ter melhor timing, melhor capacidade, né? E não é fazer as coisas como sempre foram feitas, é uma questão de um olhar diferente, né? Que a gente possa trabalhar em níveis diferentes dos sistemas, e isso requer uma mudança cultural, né? Requer uma cultura, né, de poder ir não de baixo para cima, mas mais horizontal, né? Mais
de baixo para cima, de como fazer as mudanças, o que serve para um, o que não serve para o outro, como adapta, como leva, como trabalha, né? É muito desafiador num sistema que já está sobrecarregado, definitivamente. Então, são novos papéis, novas possibilidades, novos dados, novas transmissões. Em todos os níveis da organização, precisamos trabalhar com um olhar que a cultura mostre que esse é realmente o caminho. Que todo mundo acredite nisso, que as prioridades do dia a dia sejam justamente essas, que possamos construir uma força de trabalho integrada, que possamos, claro, não podemos desenvolver médicas de um dia para o outro, então é isso, né, que as pessoas que já trabalham nos hospitais, nos serviços, possam entender sobre essas novas realidades que vão se desenhando, né, de como já não é sobre uma ilha ali de conhecimento, é uma questão de mentoria, de coaching, né, lógico, precisa de software, mas precisa também liderança, precisa também ter uma liderança distribuída, colaborativa, né, trabalhar juntos, trabalhar de forma integrada, compartilhar, ter um propósito comum e levar isso para frente. E a solução para o problema, ela não vai passar por uma única organização, né? Nem por um ator dentro de uma organização, não, né? Aqui no NHS a gente precisa de sistemas, não, né, um médico isolado ali, um hospital isolado ali, não. Precisa ser sistemas. Os sistemas são a solução. E é isso, temos muitos treinamentos formais na faculdade, curso, treinamento. Também temos aquelas coisas mais práticas, experienciais, né? Desenvolver novas possibilidades para pessoas não clínicas também é importante. Não é só sobre pessoas, né? Pessoas clínicas também, é sobre pessoas que não são clínicas. Então, é importante. É importante poder pensar justo nessa possibilidade. É importante que a gente comece a pensar em como trazer valor para o NHS, seja com pesquisa, seja com metodologia, seja com o que for, seja com todas as possibilidades e trazer novas possibilidades para que os que não são médicos, terapeutas, farmacêuticos, entendam também como esse treinamento é importante para poder criar essas possibilidades, para poder criar esse mundo de interoperabilidade. Para mim, eu acho que é uma reestruturação, né? Novos modelos para poder trabalhar, para poder fazer a cooperação, né? Acho que não é mais concorrência, é cooperação, eu acho. Sim, ótimo. Por uma questão aí de tempo, eu vou pedir e já entrem na sequência, agradeço a presença, a participação da doutora Minal Bacai, da doutora Ana Maria Malik, doutor Eugênio Vilaça e doutor Pedro Batista, para entregarmos só com 5 minutos, se despeçam com uma frase inspiradora com relação ao nosso painel. Puxa vida, então, me despedindo rapidamente às correrias, eu vou usar da apresentação do Eugênio e vou dizer que quando a gente quer olhar para um novo modelo integrado, a gente tem que pensar numa porta de entrada. Essa porta de entrada pode ser física, pode ser virtual, ela tem que ser uma porta que não seja giratória. Ela tem que ser uma porta que coloque a pessoa, o cidadão, para dentro do sistema onde ele será acolhido. Bom evento, bom CONAP para todos os que ficam. E, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Bom, Uma frase. Minha frase é: a superação da fragmentação e a organização da atenção primária à saúde exige mudanças que se dão no modelo de gestão, da gestão da oferta para a gestão de base populacional, no modelo de financiamento do Fee for Service para o Fee for Value e no modelo de atenção à saúde.
implantando novos modelos de atenção, né? Eu coloco um deles, o Chronic Care Model, né, desenvolvido nos Estados Unidos. Só para dizer, para terminar mesmo, é muito importante a tecnologia de informação, mas não será suficiente para resolver os problemas da fragmentação. Esses modelos exigem ações, pelo menos na organização da atenção à saúde, nos sistemas de suporte, nas formas de prestar serviço, no autocuidado apoiado e nas relações entre a comunidade e o serviço de saúde. Obrigado, Pedro. Maravilha. Eu fico com uma frase que eu gosto muito, que é: a gente nunca subestimar uma informação que pode nortear a gente para um caminho correto. A saúde, ela vive esse momento de uma reestruturação das suas bases. A gente vive por uma transformação de tecnologia que precisa ser encarada de maneira extremamente séria. E depois que nós fizermos essa reestruturação, como o próprio Dr. Eugênio disse, nós voltaremos para o treinamento de base, o reaprendizado a como utilizar essa informação da melhor maneira e fazer com que todas as equipes trabalhem em prol da comunidade. Obrigado e bom estar com todos aqui. Obrigado. Então, com isso, nós encerramos esse painel que tratou aí de atenção básica e coordenação de cuidado. E mais uma vez agradeço a Minal, Ana Maria, ao Eugênio Vilaça e ao Pedro Batista. Bom dia, bom evento para todos.